É, pessoal, lá vem Bananinha de novo, né? Bananinha tá virando assunto recorrente aqui no meu canal. Mas vamos lá. O Bananinha fez um vídeo ontem, praticamente tirando o dele da reta. Eu acho que ele sentiu, viu que lá o Bonet pediu para abrir inquérito. Ele sabe sim que está cometendo crime, então acho que ele deve ter pensado, pô, meu, agora fudeu. Se eu for denunciado, eu não vou poder voltar para o Brasil, vão pedir meu passaporte. Lembrando que ele tem até o dia 19 de julho para voltar ao Brasil, senão o mandato dele é cassado automaticamente. É abandono de mandato. Mas como ele quis fazer gracinha lá nos Estados Unidos, então ele sabe que se ele vier para o Brasil ele pode ter o passaporte apreendido e ser preso, nem que seja preventivamente. Então agora ele está, como se diz, com o fiofó na mão lá nos Estados Unidos. Aí ele fez um videozinho meio que tirando dele da reta, arregando. Vou mostrar um trechinho para vocês verem. Só que é o seguinte, para você, para que seja configurada a grave ameaça, você tem que ter primeiro, né, um meio efetivo de cumprir essa grave ameaça. É tipo quando um bandido chega e toca na porta do teu carro e fala, ó, passa o carro senão eu vou dar um tiro, e mostra uma arma, ele está mostrando que ele pode cumprir aquela ameaça dele. No meu caso, é o seguinte, como é que eu vou cumprir uma ameaça se eu não sou o dono da caneta? Se não sou eu que sanciono? Eu não tenho instrumento para cumprir ameaça absolutamente nenhuma, até porque eu não estou ameaçando nada. Agora, eu não passo mais adiante. O que seria, então, essa grave ameaça? Seriam sanções? Mas sanções são meios legais, previstos na lei Magnitsky aqui nos Estados Unidos. Então, o que eu estaria fazendo de ilícito? Absolutamente nada. Até porque se eu estivesse fazendo algo de ilícito, comigo estaria junto, por exemplo, o secretário de Estado, Marco Rubio, que falou que as sanções sim estão sob análise e há uma grande chance de que elas sejam aplicadas contra morais. Então isso tudo é balela. Se a gente for falar de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a coisa só pior ainda. Ou seja, eles estão flagrantemente, sem pudor nenhum, mostrando que é um regime de exceção. Só que isso não é recado para mim. É um recado para todo mundo que está aí no Brasil, porque eles sabem que não vão chegar até a mim. Mas se eles estão fazendo isso com o filho de um ex-presidente, deputado federal, que já presidiu a CREDEM e é bem relacionado nos Estados Unidos, o que vocês acham que eles não podem fazer com você, que é, na verdade, o objeto e o alvo principal do Alexandre de Moraes? É isso que eles querem, porque eles sabem que eles só se sustentam se eles... Viram só? Ele está falando assim, não, porque eu não tenho a caneta para sancionar o Xandão, então eu não tenho culpa de nada. Mas é ele que está pedindo as sanções. É o mesmo que eu chamar um assassino profissional para matar minha esposa. Aí eu chego pro delegado e eu falo assim, não, delegado, mas eu não tenho arma. Ó, tem alguma arma na minha mão? Eu não tenho arma nenhuma. Eu só pedi pro cara que tem a arma fazer, mas eu mesmo não fiz nada. É crime do mesmo jeito, pessoal. Você seria o mandante do crime, né? É mandante de um crime de assassinato. Então, nesse caso, é culpado o assassino e o mandante, pela lei. É a mesma coisa que o Bananinha está fazendo. É claro que ele não é ele que vai sancionar o Xandão, porque ele não é o presidente dos Estados Unidos. Apesar dele parecer que acha que é. Vocês não lembram ontem que ele estava ameaçando os policiais federais? Quem ele pensa que é? O presidente dos Estados Unidos? Mas ele age como se fosse. Olha, porque se vocês prenderem o papai, vocês também vão ser vítimas da lei Magnitsky. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, pessoal. São só funcionários públicos, concursados, fazendo o seu trabalho, cumprindo ordens. Mas na cabeça do Bananinha, ele acha que tem poder para sancionar policiais federais. E ele mesmo estava ameaçando, como se ele fosse o Donald Trump. Aí agora que a casa caiu, ele muda o discurso. Não, porque eu não tenho a caneta, pessoal. Quem tem a caneta é o Xandão, então eu não posso ser penalizado por nada. Aí ele mete o Marco Rubio no meio, né? E o Marco Rubio que pegou e falou que está analisando sanções ao Xandão, hein? Se eu estou cometendo um crime, ele também está. Mas ele não está cometendo nenhum crime aqui na jurisdição americana. Claro, filho, é outro país, outra lei, outra jurisdição. Dentro das leis dos Estados Unidos, o Marco Rubio não está cometendo crime. Ele pode falar o que ele quiser e fazer o que ele quiser. Pode falar que quer sancionar o Xandão porque ele está no outro país. Agora você é brasileiro, Bananinha. Põe isso na sua cabeça. Você está atentando contra o seu país de origem. O Marco Rubio não. O Marco Rubio, ele tem mais dignidade e caráter do que você, Bananinha. Porque ele está atacando um país estrangeiro. Não o próprio país e o próprio povo. Já você, Bananinha, você é tão antipatriota que nem o seu pai. Você está atacando o seu próprio povo e o seu próprio país. A soberania do seu país. Então isso é ridículo. Sabe, na época da pandemia eu até costumava dizer, né, que algumas pessoas comparavam o Bolsonaro com o Bigodinho. Eu até falava assim, não, gente, mas o Bigodinho, pelo menos ele matava pessoas de outros povos que ele não gostava, que ele tinha um preconceito e ódio. Já o Bolsonaro não, ele está matando pessoas do próprio povo, se negando a comprar vacina. Então, sabe, os bolsonaristas eles conseguem ser tão baixo, tão escroto, que nesses líderes mundiais escrotos da história da humanidade, eles conseguem ficar no topo da lista de escrotice, de tão canalhas que eles são. Então o cara está lá com o nosso dinheiro, conspirando contra o Xandão e a soberania do Brasil, que também envolve outros ministros do Supremo. Mas eu não tenho a caneta, eu não tenho culpa de nada.
Mas por fim, pessoal, isso aí mostra fragilidade e medo. Que nem eu falei, a partir do momento que ele ameaçou até policiais federais que possam cumprir o seu trabalho de prender o Bolsonaro, isso mostra que ele está com medo. Ele está com o fiofó na mão. Porque ele sabe que o plano infalível deles, como eu brinco, mais um plano infalível, não vai dar certo. Além de não conseguir salvar o Bolsonaro, que não vai salvar, até o Donald Trump saiu uma matéria essa semana da Folha, falando que o Donald Trump sabe que mesmo se ele sancionar o Xandão, não vai mudar em nada a situação do Bolsonaro. E além disso, ele se enroscou mais ainda. Porque como ele está cometendo crime, que é até engraçado, né? Em vez de proteger o réu, provando que é inocente, não, ele fica ameaçando o juiz, o que prova que eles são criminosos. Então ele está cometendo outros crimes que vai prejudicar todos os planos dele aqui no Brasil. Então se ele fosse querer realmente tentar ser reeleito, ou virar senador, ou quem sabe voltar para o Brasil, que ele falou que ia vir, só para renovar a licença dele, né? Porque trabalhar não trabalha. Ele só vem aqui, bate o ponto e vai para os Estados Unidos. Então já foi tudo por água abaixo. Porque se pedir o passaporte dele, a retenção, e se ele for condenado, mesmo a revelia, ele pode ser preso no Brasil. Aí que ele não vai voltar nunca. E é até bom, né, pessoal? Valeu, Gonê e Xandão, que essa família nojenta não volte mais para o Brasil. Que eles fiquem lá para a América puxando o saco do Trump, porque lá eles não vão poder fazer nada. Lá eles são bem insignificantes, tá? Então que eles fiquem para lá, que os patriotas sustentem eles lá. Aliás, se tiver algum patriota assistindo, bora trabalhar para manter os bolsonaristas. É a Zambelli, a Bananinha, o Esdras, todo mundo quer pix de vocês, patriotários. Vão trabalhar, façam empréstimo aí no banco, que eles precisam de pix, tá? Então ele que fique para lá mesmo, que é um bolsonarista menos. O próximo vai ser o Flávio que vai se enroscar, tá, pessoal? Que o Flávio já tá falando besteira por aí. Então eles que fiquem para lá e deixem o país livre. Porque quanto mais para lá ele estiver, mais o Xandão e a justiça agir aqui para pegar os outros bolsonaristas que também ficam nessa mesma onda. Como, por exemplo, Bilinski, Van Hatten. O Bananinha até citou um deputado que foi com ele em Washington. Eu não sei o que, filho, não vou lembrar. Mete logo esses bolsonaristas na cadeia e pronto. Tá, agora já fizeram merda, agora não adianta ficar tirando o seu da reta. Eu não tenho a caneta. Já era, Bananinha, você conspirou contra o Brasil. Agora arque com as consequências. Enquanto você acha que o Xandão está desesperado, quem está desesperado é ele. Ameaçando policiais federais e tirando dele da reta. Tá? Bem feito, é a lei do retorno. Tá aí, galerinha, quem gostou do vídeo já sabe, dê um like por gentileza. Se inscreve, ativa aquele sininho, ou considere entrar na lista de avisos que eu tenho, o WhatsApp, o Telegram, tá aqui na descrição do vídeo. Compartilha nos grupos para as pessoas verem, tá? E comente também, que sua opinião é muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.